Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui para mais uma noite de trabalhos no quinto Seminário Internacional e 11º Seminário Estadual de Educação, Pedagogias em Diálogo. A unidade da UERGS de Cruz Alta acolhe a todos vocês com muita alegria nessa noite. Teremos uma palestra muito especial na segunda rodada de palestras com a professora Maura Corsini Lopes. Farei uma pequena apresentação da professora Maura. Ela é vice-presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a AMPED, Regional Sul. É decana da Escola de Humanidades e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, no qual orienta mestrado e doutorado na linha de pesquisa, formação de professores, currículo e práticas pedagógicas. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos pelo período de novembro de 2012 a outubro de 2016. E atualmente ela coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão, o GEP, e também esse grupo integra a Rede de Investigação em Educação e Pensamento Contemporâneo. Além disso, a professora Maura, ela coordena a Rede de Investigação em Inclusão, Aprendizagem e Tecnologias em Educação, a RIAT. Então, é com muito prazer e é uma honra ter aqui a professora Maura. Passo a palavra para ela e que tenhamos uma excelente noite de trabalho e de estudo. Boa noite a todos e todas que nos assistem nessa noite, né? Quero agradecer a professora Tatiana Reck, que me recebe com tanto carinho, a professora Maria da Graça, Maria Clara, as intérpretes, a equipe de apoio desse evento, né? Pelo convite, agradeço a todos vocês também, para eu poder fazer essa fala, conversar um pouco com vocês e dividir o que eu tenho me ocupado nos últimos tempos, dividir com vocês, né? Em nome, então, dessas colegas que eu nomeei, eu agradeço a todos que trabalham nesse evento hoje, para que a gente possa ter mais uma noite produtiva, né, de discussões. Eu espero não dar tanto trabalho para as intérpretes, já tinha combinado um pouquinho com elas, né, isso, de desenvolver um pouco os conceitos que eu vou trabalhar, e para que elas possam acompanhar bem tranquilo com a tradução, né. Também eu decidi não fazer nenhum PowerPoint, né? Porque eu sempre penso que se tem pessoas surdas acompanhando o evento, essa modalidade online, ou tu vai olhar para a tela, que eu vou acabar colocando um PowerPoint, ou bem tu olha para a intérprete, que divide a tela comigo, e o surdo fica, então, partindo a visão em dois lugares e dividindo o foco de atenção. Então, eu decidi não fazer nenhum tipo de PowerPoint para poder preservar, então, e cansar um pouquinho menos os surdos presentes, né? Então, por isso também coloquei essa tela de meu computador, que é da rede de pesquisa que a Tatiana falava um pouquinho antes, da rede de investigação e inclusão, aprendizagem e tecnologia em educação, onde tem várias instituições, inclusive a UERGS, dentro dessa constelação, dentro dessa rede de parceiros que participam da RIAT. Então, com essas palavras, né, eu retomo a minha fala, começo a minha fala. Por favor, Tatiana, quando fica controlando o tempo, eu vou tentar preservar um espaço de conversa entre nós, que eu acho que é fundamental, né? A rede, essas falas online, elas são, acho que mais cansativas do que no presencial, e a gente já vem, vocês já vieram de ontem também com o evento, né? Mas que a gente possa trocar um pouco algumas ideias, algumas perguntas que vocês possam fazer, que me ajudem a continuar o trabalho que eu tenho realizado junto ao meu grupo de pesquisa, que é o grupo de estudo pesquisa em inclusão, e que eu também possa trazer algumas ponderações, espero que ajudem vocês a continuarem o trabalho, né? Então, desde o convite
para eu participar desse momento, eu comecei a pensar sobre o que eu falaria para vocês na noite de hoje, né? A gente fica apreensiva e começa várias ideias, até que tu começa a conectar e transformar essas ideias num texto falado, né? Então, depois de cogitar diferentes temas, os quais eu poderia desdobrar, porque o evento também fez uma gentileza de dizer qual tema, pediu para eu escolher uma temática, né? Então, o que eu poderia desdobrar quando me foi feita essa consulta? Pensei que várias coisas, mas pensei que o momento histórico em que estamos colocados, né, feito peixes no aquário, como eu digo, exigia uma reflexão. E por que peixes no aquário, né? Porque quando o peixe está no aquário, ele não sabe que está no aquário, porque ele não consegue enxergar o fora. Então, precisamos encontrar dentro desse aquário que nós estamos colocados, precisamos sair, colocar a cara para fora e tentar respirar alguma coisa para voltar e tentar transformar a realidade que a gente está colocado. Então, nesse sentido, comecei a pensar um pouco nessa situação do presente e comecei a me dar uma ideia de, bom, vamos refletir então sobre isso, né? Principalmente porque hoje nós vivenciamos crises em diferentes setores, né? Somando-se a necessidade de produzirmos reflexões sobre esse presente, então, lembrei de discussões que estamos fazendo, que eu estou fazendo junto à RIAT, que eu já falei para vocês e que está no fundo da minha tela, da Rede de Investigação, Inclusão, Aprendizagem, Tecnologias e Investigações, que nós, nessa rede, nós hoje estamos fazendo a leitura deste livro aqui, não sei se fica visível para vocês, mas é do Gregório Chamayu, né, intitulado A Sociedade Ingovernável. E esse é um livro que está rendendo muito para a nossa discussão, para a nossa conversa, principalmente porque nós temos um princípio na rede que é para discutir inclusão, sai de dentro da inclusão, sai de dentro das produções mais específicas, tenta entender do que ela é constituída, o momento histórico que nós estamos vivendo, e assim volta e produz conhecimento novo dentro da inclusão. Esse é o princípio que movimenta tanto o meu grupo de pesquisa quanto a rede que eu integro. Então, eu trouxe algumas discussões como esse livro para vocês, né? Esse livro do Chamayu, então, intitulado A Sociedade Ingovernável. Nesse livro, ele faz uma genealogia. O que é uma genealogia? É uma rede, né? Uma rede que trama diferentes acontecimentos que determinam a emergência, o surgimento de alguma coisa. Né? Então, no livro ele faz uma genealogia do liberalismo e diante da imagem de uma convulsão social, de um colapso social, né, ingovernável, ele chama a atenção para o desgoverno e o fim da democracia, o que para nós seria algo impensável, pelo menos para mim, porque democracia é para mim um princípio político o qual eu não abro mão e tenho defendido muito nos últimos tempos. Então, eu entendo que parte do que eu quero trazer para vocês tem a sustentação nessa implosão alertada pelo Chamayu no seu livro, nessa implosão da democracia, né? E essa implosão, segundo ele, ela vai se dar por um caráter extremamente individualista, gerencialista e de dentro das instituições. E aí vamos pegar tanto a escola quanto a universidade para entender como também por aí a gente implode, pode contribuir para essa implosão das democracias. Além das discussões da RIAT, com esse livro que eu já apontei para vocês, né, na qual também participa a professora Tatiana Reck, parceira de tantos anos de trabalho, eu me inspirei em meus alunos de mestrado, né, além do meu grupo também, mas nos meus alunos de mestrado, na turma de terças-feiras de manhã. Eles me inspiram muito, né, com as discussões, com as perguntas que trazem, com as ponderações feitas, e nas aulas nós temos discutido, e nesse semestre, nos outros anteriores, discutimos os clássicos, alguns clássicos do pensamento educacional. Em uma das nossas aulas, eu trazia necessidade para eles, né, tentava explicar por que é importante no campo
ir até os clássicos, buscar conhecê-los, trabalhar, estudar, né? A resposta para essa pergunta do porquê ir aos clássicos não é difícil, mas ela também não é óbvia, então é preciso ser trabalhado, né? Nós vamos aos clássicos, entre outras razões, para buscar inspiração em quem construiu outras maneiras de pensar a educação, que é o que a gente está reunido aqui para fazer, né? Pensar de outros modos. Então, geralmente eram pessoas, quem eram essas pessoas, esses clássicos, né? Geralmente, eles eram pessoas incomodadas com o presente em que viviam e reagiam a ele com novas leituras e novas propostas, novos entendimentos a partir de uma situação de crise. Entendendo que hoje a gente vive uma situação de extrema crise, que a gente precisa pensar, fundar outras formas, outras práticas, é importante estudar, olhar para a história, estudar o que já aconteceu, até para não deixar com que se repitam algumas cenas, né, para construir também novas possibilidades de pensamento. Então, em tudo isso que eu falei para vocês, em todas essas inspirações que começa com a reunião da RIAT, com o livro do Gregório Chamaillou, que vai para a minha turma de terças-feiras, que estuda os clássicos do campo da educação, também é o meu grupo de pesquisa, e as pesquisas, claro, que eu venho desenvolvendo no grupo de estudo, pesquisa e inclusão, tudo isso vai compondo o meu contexto de inspiração, né? E tudo isso é que me alimenta nesse momento, e que eu cito não só para dizer de onde é que eu busco a minha fala, a minha base para falar para vocês, mas também para dizer que junto comigo falam muitas vozes, né, que falam pela minha voz, é uma polifonia, que eu quero marcar também nessa polifonia um caráter colaborativo da construção do pensamento, que é um tipo de trabalho que eu defendo e que eu aprendi com outras pessoas, mas aprendi e mantenho a duras penas, porque para mim é um ato de resistência hoje me manter conectada com grupos me ajudando e eu ajudando essas pessoas também a pensarem junto, a trabalharem junto, né? Num típico trabalho colaborativo dentro do campo da educação, coisa que cada vez mais, por diferentes exigências, como exigências, por exemplo, de produção, entre outras, né, a gente acaba, às vezes, deixando de lado essas possibilidades não reservando tempo para pensar, então, de outras maneiras, né? Volto, então, depois um pouco mais nessas inspirações, vocês vão perceber na minha fala que eu de volta e meia, eu vou citar algum deles aqui, me inspirando, né? Nesse momento, então, quero refletir e convidar vocês para se juntarem comigo para pensar o nosso presente, esse presente pandêmico, né? No Brasil, a pandemia da Covid-19, ela acontece sobre uma realidade já bastante difícil, bastante crítica, ou seja, ela não chega começando agora uma crise, agora eu digo 2020, em março de 2020. Ela, quando chega, ela já chega num cenário bastante difícil, né? Eu quero dizer que já estávamos vivendo sérios problemas econômicos, políticos, educacionais, sociais, de todas as ordens, quando chega essa pandemia. Crianças e jovens já não estavam indo e tampouco se matriculando na escola. Eu tenho uma orientanda de doutorado, a Daisy Ensweiler, que tem trabalhado muito com isso, tem produzido dados bastante interessantes e buscado dados em base de dados públicas, né, sobre o número de matrículas na escola. É alarmante olhar para esse cenário, um cenário que se agrava em 2020, mas já era bastante sério em 2019, início de 2020. Crianças e jovens não estavam indo e tampouco se matriculando na escola em março, ou seja, antes da pandemia. O desemprego no Brasil já estava anunciando e sendo vivido intensamente por uma parcela significativa da população, que ainda era invisível para muitos de nós. A falta de moradia já era um problema seríssimo, a violência já era uma realidade bastante preocupante, né, que deixava os brasileiros vulneráveis,
a violência cada vez crescente, mais crescente no interior, nas capitais, quer dizer, tínhamos um cenário já bastante decadente no país. Portanto, estes eram problemas graves, não iniciados em 2020, mas que com certeza foram agravados nessa situação que vivemos hoje. Bom, se antes éramos um país que empobrecia rapidamente, né, se até março de 2020 nós víamos a decadência dia a dia, abrindo distância, mais distância entre ricos e pobres, hoje nós podemos dizer que o número de miseráveis é tão expressivo que passamos a ser uma ameaça ao próprio neoliberalismo, que não encontra mais energia para o jogo competitivo e de consumo que ele precisa mobilizar. Porque o neoliberalismo, ele depende da crise. A crise é um combustível do neoliberalismo. Só que ela tem que ser uma crise sob controle, uma crise administrada. Né? Então, as desigualdades, elas são fundamentais para que esse motor se movimente. Mas quando isso sai do controle, perde também o equilíbrio necessário dessas crises para que o neoliberalismo gere energia para se automanter. Então, nesse cenário, né, entendo o argumento neoliberal de que o Estado, quando eu falo aqui Estado, leia-se o Brasil, né, que o Estado ele não pode e não será um grande pai provedor. Eu já entendi essa lição do neoliberalismo, que o Estado não tem mais condição de prover a população, prover a vida da população. Né? Não é somente, ele não tem como ser esse provedor, porém, entendo também, na contramão, talvez, da própria compreensão neoliberal, né, que a partir da experiência da pandemia, e aqui quem observa pode trazer mais evidências, né, que a pandemia tem nos mostrado o quanto essa experiência tem mostrado o quanto a gente precisa que o Estado ocupe uma postura diferente de gestor de organizações. Ele precisa prover, né, para poder garantir aquele equilíbrio que eu digo, manter a crise, mas manter um certo controle para que o número de miseráveis não aumente tanto e seja inviabilizado o próprio neoliberalismo, o Estado precisa manter uma condição mínima de dignidade da população. Qual seja essa função mínima? A vida. Né? Não é à toa que países neoliberais fazem uma opção não pelo mercado, mas pela vida. Ou seja, não adianta comprometer a saúde da população, porque ela também não vai conseguir fazer girar uma maquinaria complexa, difícil, que depende de energia de vida, né? Então, esse zelo que o Estado necessita ter pela condição primeira da população, condição de vida, né, para que essa população possa, então, reagir, ter energia de tocar o próprio mercado. Eis uma chave aqui para nós de leitura do nosso tempo, né? A capacidade de reação e de viração própria que o Brasil precisa ter. Então, hoje tem alguns textos abertos, vocês têm acesso, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, vocês podem entrar no Instituto Humanitas da Unicinos, o IHU, vocês vão encontrar ali diferentes textos, fazendo toda uma reflexão do quanto o neoliberalismo ele se sente também ameaçado, onde a crise perde o controle, onde a miséria também se torna tão acentuada, e aonde o Estado ele desaparece completamente como aquele que tem que dar condições mínimas de vida, né, além de fazer essa gestão de organizações e de empresas. Essa falta de capacidade ou essa extrema dificuldade brasileira de enfrentar a pandemia, de conseguir reagir à pandemia e ter capacidade de viração própria, né? Ela não depende unicamente, ela não pode depender, não pode ser vista como algo que dependa unicamente de um indivíduo. Né? Embora cada indivíduo precise, nessa lógica neoliberal, ele precisa ser educado para ser resiliente,
ele sozinho não consegue fazer a virada necessária para uma nova cultura, uma nova forma de vida, uma nova economia que vem e que vai ser necessária daqui para frente. Depende das condições de vida que esse indivíduo possui, né, para ele poder fazer essa virada. E essas condições de vida estão na saúde, estão na educação, estão na inclusão, estão na segurança, na moradia, na hospitalidade, conceito tão caro no século XXI, devido aos intensos processos migratórios, né, de receber o recém-chegado e ser recebido. Então, esse borramento de fronteiras, tudo isso hoje tem que ser condições administradas seriamente por um Estado, não só por um indivíduo em particular. Então, não depende de uma lógica somente individual. Considerando, então, que somos da área da educação, porque eu pintei primeiro de onde eu saio, esse cenário muito rapidamente, de forma extremamente resumida, neoliberal, onde essa crise do presente se estabelece no Brasil e no mundo, né? E aí, considerando tudo isso, que somos também da área de educação, e é para isso que a gente está aqui discutindo hoje, né? A gente precisa, além de discutir isso, a minha proposta era pensar a formação de professores, né? Não aprofundo a análise sobre as bases econômicas e essa racionalidade neoliberal, mas defendo uma tese pequenininha, nada de tese tão difícil, né? Mas na minha fala eu tenho um eixo condutor, uma defesa de um argumento que é para vivermos e sairmos da pandemia, nós precisamos fortalecer a educação, não só a escolar, mas a educação social. Ou seja, quero trabalhar com esse conceito do DEPAEP, de educacionalização social, e mostrar que nós vivemos aqui um conjunto articulado de vários acontecimentos, onde a educação, ela pode sim criar novas condições, novas formas de vida. Né? E essa educação, tanto da sociedade, onde eu tenho ali colocado a família, todas as instâncias sociais, as pessoas, né? E também tenho aquela instituição encarregada de fazer os processos pedagógicos acontecerem, que é a escola e a universidade. Muitas vezes eu vou usar a palavra escola, também entendendo que aqui dentro está a universidade. Essa realidade, né, de abrangência e que eu preciso do conceito de educação revigorado para poder mudar, essa realidade que, se olharmos os dados de diferentes pesquisas, entre elas as pesquisas do Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira, né, estamos muito distante de um mínimo educacional necessário para mantermos as condições de luta. E uma palavra que eu coloquei aqui, que eu sei que vai dar problema para os intérpretes, eu vou falar devagarinho e vou explicar, né? Mas para que a gente possa mudar, reverter a situação atual, eu preciso olhar de forma muito séria para os números, para as estatísticas que sinalizam onde estão os problemas a serem enfrentados. Além disso, eu preciso olhar para as pesquisas que tragam narrativas, que tragam experiências de vida, para perceber como é que eu posso chegar até as pessoas que talvez tenham acessos muito limitados ou não têm mais acesso, diferentes comunidades, como é que eu boto tudo isso para conversar, para que a gente possa gerar nessa população condições de luta de acordo com as suas condições de vida, né? Porque eu não posso ignorar que a cultura é determinante nas formas de luta, a situação social é determinante na forma de luta, e além disso, além de gerar a luta, a força para a luta, gerar o conceito que eu coloquei aqui de conversibilidade, né? De conversão da situação do presente em outra situação de vida. Então, eu tenho que trabalhar permanentemente pelo meio da educação, por meio da educação, com a ideia de conversão. E não é só conversão, eu quis colocar o sufixo idade na palavra conversão, pensando que eu preciso associar a ela essa condição permanente de mudança. Vivemos um momento histórico de profundas transformações, transformações humanas,
ter transformações científicas, transformações culturais, tecnológicas, que exigem de nós um outro tipo de comportamento. Então, nesse sentido, como é que a gente vai criar, educar sujeitos em condição de conversibilidade, né? De a todo tempo mudar, transformar-se continuamente. E que não sejam simplesmente levados por uma transformação, jogados num fosso como se nada acontecesse, como se não tivesse condição de reação. Mas toda a força que nos puxa, ela também tem que encontrar um movimento de resistência que luta para sair, né? Então, o tempo inteiro tentando manter esse jogo de forças e de conversão. O Veiga Neto escreveu um texto há pouco tempo publicado na revista Educação e Realidade, né? Portanto, está acessível para todos, resgatando o conceito de sindemia. O que o autor fala sobre esse conceito, né? A pandemia, para ele, a pandemia opera como um gatilho, né? Como um disparador, para que diferentes crises em diferentes setores sejam agravadas, formando um quadro sindêmico. O que é sindemia, né? Sindemia, quem trouxe essa palavra, o Alfredo Veiga Neto, ele traz novamente para esse cenário, para a leitura do presente, mas ele busca inspiração em 1990, onde pela primeira vez o conceito de sindemia foi utilizado por um médico estadunidense chamado Merrill Kissinger, né? Ele traz isso lendo o cenário daquele momento e dizendo de um possível colapso com diferentes organizações em crise, era uma bolha, né? Como é que poderia ler esse cenário em diferentes setores? Singer incluía na leitura do contexto, deste contexto sindêmico, né, a situação geral da população, abarcando a saúde, o trabalho, a educação, entre outros setores. Então, sindemia, portanto, é o quê? É um conjunto de crises que ocorrem junto, ao mesmo tempo, e que geram insegurança, medo ou outras sensações de caos, né? Como também exige, além disso tudo, esforços conjuntos para saídas pensadas, estruturadas, novas, para problemas novos. Essa talvez seja a grande questão. Para a gente poder encontrar saídas de uma crise, nós temos que ser educados para isso. Educados a pensar juntos, porque não se enfrenta saídas para problemas sindêmicos individualmente ou por setores. É preciso integrar, fazer uma nova economia de ações, né? Não estou falando de economia no sistema econômico, financeiro, embora isso também esteja implicado, mas eu falo aqui uma nova economia doméstica, para a gente poder, então, pensar alternativas e saídas dessa situação. Sabemos que hoje, no Brasil, nós vivemos o que eu já falava antes, um colapso, né? Que, segundo diferentes especialistas, nos fazem voltar a situações que tinham, a um tipo de situação de crise que a gente viveu há mais de 20 anos atrás. Então, isso é muito triste, né? Conquistas nesses últimos 20 anos retrocedem à anterior. O nosso momento agora retrocedeu atrás de 20 anos. Então, talvez aqueles muito jovens que estejam nos assistindo, né? Eu imagino que sim, porque é um curso de formação de professores, para a formação de professores também, né? Então, talvez aqueles muito jovens não saibam do que eu estou falando, pois nasceram em um momento de projeção do país. Porém, estamos vendo hoje que, por exemplo, não conseguimos educar a população para que ela rompa com a história escravocrata, machista, de colonização que tivemos em nosso país. Hoje nós vivemos o auge da violência contra mulheres, da violência contra os homossexuais, da violência com as pessoas negras, da violência contra a infância,
né? Então, a gente vive hoje, com a pandemia, algo que a gente imaginava, algumas já terem diminuído, já terem erradicado, e a gente percebe hoje que não. Então, esse retrocesso, né, que a gente assiste hoje, nos dão elementos para a gente repensar. E como é que a gente observa esse retrocesso histórico que a gente está vendo, né? Nós podemos observar, só um pouquinho aqui, só deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Desculpa, gente, só pedi, estava um barulho aqui, eu pedi para diminuir, desculpa. Eu estava dizendo, então, que como é que a gente faz para observar essa pandemia, né? Os efeitos tão tristes que ela causa sobre essa população. O efeito que a gente percebe hoje com a falta de educação do nosso país, que é aí que eu entro e vou fazer a articulação agora com a educação e a formação de professores, né? Nós sentimos o efeito dessa falta de educação na forma como a gente está enfrentando a pandemia, né? Se vocês ligarem as notícias, vocês vão ver festas, reuniões, falta da máscara, o não uso da máscara, pessoas mostrando o quanto são incivilizadas. E eu pego pesado aqui porque não dá para ter tolerância mais com esse tipo de reação. Então, a falta de educação gera incivilidade, gera pessoas despreocupadas, ou pelo menos achando que isso é um fake news, né? Que é invenção de direita ou de esquerda. Não quero estar polarizando esse debate, porque é independente de um debate político partidário. Nós vivemos uma situação que é para todos, implica a vida de todos, de qualquer um, e não de quem pertence ao grupo A ou ao grupo B. Vamos deixar esse debate de lado, né? Há um princípio nisso tudo, um princípio ético estruturado pela via da educação, que é muito frágil em nosso país. O princípio do cuidado. O Brasil carece na formação, na educação de cuidado, de princípio ético do cuidado. O cuidado consigo mesmo e com o outro. Isso nada tem a ver, né? Quando a gente fala de cuidado, é sempre bom colocar. Isso nada tem a ver com o cuidado do corpo, com a academia, com essa beleza, com essa forma física. Quando eu trabalho a ideia de cuidado, refiro-me ao cuidado ético-político do sujeito, do indivíduo consigo mesmo, do ser consigo mesmo, do cuidado que eu tenho comigo para não adoecer. Porque eu sei que se eu me expor, se eu adoecer, além de poder adoecer e eu mesma morrer, porque todo mundo corre esse risco, ninguém sabe, por princípio, se vai dar, se o Covid vai te dar fraco ou forte, né? Então, além de se expor, eu tenho que ter consciência do que mais do que expor a minha vida, eu posso matar. Aí está a questão do cuidado. Cuidar para que eu não me exponha é cuidar da vida do outro. Eu posso matar outros, eu posso trazer para minha casa aquilo que é indesejado. Independentemente da minha casa, eu posso levar para qualquer uma doença que eu possa evitar com cuidados muito básicos. Jovens e adultos que não possuem esse princípio desenvolvido, estruturado, nos mostram uma educação que é falha. Nós falhamos no projeto do cuidado, nós falhamos em uma educação ética. Tem aqui, vocês podem pontuar várias questões, né? Vocês podem me dizer, mas com que condição? As escolas estão sucateadas, as escolas estão quebradas, o professor é desrespeitado, tudo isso é verdade. E eu concordo, e é uma bandeira de luta para todos nós. Agora, independentemente ou junto com tudo isso, eu preciso trabalhar com a responsabilidade do cidadão brasileiro. Quem assume, nós vivemos um país de extrema impunidade, de extrema falta de compromisso,
de extrema falta de responsabilidade comigo e com o outro. Como é que a gente resgata esses princípios políticos, mesmo com esses milhões de problemas que nós enfrentamos na escola brasileira, com a falta de condição, porque eu sei que eu estou falando aqui de usar máscara, de lavar as mãos, e eu sei que as universidades hoje no Brasil, eu não estou falando nem da escola, mas mesmo a escola não tem condição de receber as crianças na escola porque não tem condição para pagar luz, não tem condição para pagar água. Às vezes tem um banheiro na escola que serve a toda a escola, e às vezes não tem água nesse banheiro. Quer dizer, eu conheço a estrutura, a falta, melhor dizendo, de estrutura escolar e os problemas que nós enfrentamos. Mas esse é o país que está se colocando no presente. Eu posso me atirar no fosso e usar esse argumento para dizer não vou trabalhar, não vou fazer nada, e posso usar isso para arregaçar as mangas e a luta para reivindicar outras formas, lutar de outras maneiras, educar a população de uma outra maneira. O que importa é que a gente produza condição de conversão. Mas o que isso tem a ver, né? Talvez vocês estejam se perguntando o que tem isso tudo que eu estou dizendo a ver com o momento que vivemos e com a educação, né? O que isso, como é que eu vou articular isso com a formação de professores, sociedade técnico-científica e em exclusão, que é o tema da minha fala. Então, agora, a partir desses contextos que eu vou do mais amplo ao mais específico, eu vou trazendo, então, cada vez mais o campo da educação. Pensei, então, nessa minha estrutura da fala feita até aqui, que eu devo ter deixado um pouquinho claro, ou pelo menos dado algumas pistas, que o presente, que a nossa situação do presente, ela deve ser lida na chave da sindemia, ou seja, o conceito de pandemia, embora seja o que esteja mais em evidência, pelas vidas perdidas, pela doença, pelo hospital que falta, pelo remédio, a vacina que falta, embora ele tenha uma grande evidência, nós temos que pensar para além dele, né? Ou seja, pensar por meio do conceito resgatado pelo Veiga Neto de sindemia. Então, também penso que deixei claro, além da noção da sindemia, né, por diferentes razões, a situação da educação deste país, que é uma educação falha. Temos hoje quase 50% de crianças e jovens fora da escola. Tem municípios, e um dos municípios aqui da Grande Porto Alegre, se dão conta numa estatística, nesse momento, que 4.000 crianças em idade escolar, não da educação infantil, mas da educação infantil em adiante, 4.000 crianças, jovens e crianças, não tiveram nenhum tipo de contato escolar durante o ano de 2020. Imagina o prejuízo que isso significa para esses indivíduos, né? Então, esses quase 50% de crianças em 2020 que estão fora da escola traz para o país um prejuízo de anos na frente. E não só esses que estão completamente, que já foram excluídos da escola, porque sequer tem matrícula, muitos deles, né? E nós não sabemos nem o número representativo e forte disso, porque o último censo brasileiro, a última pesquisa que nós fizemos de população foi no ano de 2010, quer dizer, ela está bastante atrasada, nós não sabemos mais a situação da população do último censo para cá, teria que ter sido atualizado e nós não temos essa pesquisa feita. Então, esses dados devem ser sempre eles devem ser sempre maiores do que eu estou apresentando para vocês, né? Então, mesmo aquela situação, então, tem os excluídos fora da escola, sem matrícula, mas mesmo aqueles que conseguiram se matricular, a situação também é crítica, né? Os que estão na escola, um número expressivo destes alunos, eles não conseguem conexão digital, mínima, e não conseguem, às vezes, também pela falta de condições, também, não só isso, um ensino de qualidade.
Penso que não precisa explicar o que significa para vocês que estão dando aula ou assistindo aula, né? Seja como aluno, seja como professor, não preciso dizer para vocês, não é nenhuma novidade a situação em que os nossos alunos se encontram no presente, né? Aqueles que conseguem ter acesso, compartilhando com irmãos, com pai, mãe, o telefone durante a noite, né? Chegam de dia, tem que fazer as tarefas, que horário cada um vai pegar um pouquinho aquele telefone para poder acessar o trabalho escolar, compartilhando o computador junto com a família, quando esse tem, a grande maioria é com celular, e ainda um celular bastante limitado, né? Não tem uma boa conexão, não tem uma boa conectividade, mas mesmo dentro desse quadro, a gente tem que se perguntar, né, além disso tudo, o que tipo de ensino está sendo dado? Eu tenho uma narrativa de um jovem, 14 anos de idade, escola particular, né? Então, não estou falando de escola pública somente, estou falando de problemas diferentes, mas também encontrado na escola particular, mesmo com conectividade, mesmo com internet, mesmo tendo um computador para ele diz o quê? Que ele chega na aula, o professor dá oi, os professores dão oi, né? Mandam desligar a câmera porque perturba a aula se eles ficarem se mexendo, ficarem conversando entre eles, ficarem brincando, fora que expõe a família, que de vez em quando circula atrás deles, um irmão mais novo, enfim. Então, eles entram, desligam o microfone, desligam a câmera e assistem a aula, respondem quando são chamados. Eles não são conduzidos a falarem sobre aquilo que eles estão vivendo, eles não são conduzidos a dizerem o que é significativo para eles, eles não conseguem dizer o que aprendem, como aprendem, de que maneira estão se organizando na escola, eles não têm garantido o princípio do comum, o princípio de sociedade, porque quando tu individualiza e apaga o grupo dentro da escola, tu perde grande parte das razões que levam alunos a se matricularem na escola, que é viver com regras sociais comuns, coisa que a família sozinha não consegue fazer, a escola tem esse compromisso. Então, nós acabamos comprometendo, mesmo nas escolas privadas, né, nós acabamos comprometendo parte das razões que conferem ao ensino qualidade. Porque talvez uma das razões que explique esse comprometimento seja a grande exaltação da aprendizagem e o esmaecimento da relação de ensino. Eu trabalho um pouquinho isso daqui um pouco mais com vocês na sequência. Bom, aqui eu penso nas discussões que tenho feito com os meus alunos de mestrado em educação, que eu dizia lá no início, que eu buscava inspiração de diferentes lugares. Aqui eu vou trazer a minha inspiração que eles me dão, fazendo uma homenagem aos meus alunos, né? Já que eu estou falando de formação de professores. Mas nessa minha turma de mestrado em educação, composta por alunos de diferentes cursos, não só pedagogia, né, mas de diferentes cursos de formação de professores, diferentes experiências, gente muito jovem, gente não tão jovem, né. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, nessa turma atual, nós estamos trabalhando o pensamento de Comênios. Não sei se vocês sabem quem é Comênios, né? Mas para quem não sabe, Comênios era um pedagogo, vivia no século XVII e foi considerado o pai da pedagogia, né? O Mariano Narodowski, no livro que ele escreve da editora Autêntica, Comênios e Educação, ele aponta, ele reconhece Comênios ali como o pai da pedagogia, né? Imagino que vocês, né, aqueles que fazem pedagogia principalmente, já devem ter estudado Comênios, se estão mais para o final do curso, porque geralmente é um conteúdo de base, né, um conteúdo do pensamento pedagógico para que a gente possa pegar aquele que aspira a ser professor, a gente faz a acolhida e faz a formação na área, faz a alfabetização dentro do campo
da educação. E faz parte dessa alfabetização estudar os clássicos, né? Aqui vocês vão ter Comênios, vocês vão ter Rousseau, vocês vão ter Kant, Herbert, entre outros que falam da educação. O Dewey, né? O John Dewey, ou John Dewey, como as pessoas também chamam. Enfim, são clássicos que nos ajudam a entender um pouquinho a história do pensamento educacional. Então, eu imagino que vocês já conheçam, desculpa se eu vá falar de novo, mas é importante, para o fio da minha argumentação, a gente voltar, por exemplo, a Comênios no século XVII, né? O Comênios tem várias produções, mas dois deles marcam muito a história, que é a Didática Magna e a Pampédia, né? A Didática Magna, ele é um livro chave do seu pensamento, onde ele coloca a importância de ensinar tudo a todos, mas com o tempo ele descobre, ele se dá conta que esse todos não abrangia todos os tipos, as formas de vida do seu tempo. E ele faz um esforço em ampliar esse todo. Então, do primeiro todos marcado de educar a todos na didática magna, na Pampédia ele fala todos e qualquer um, né? Então ele vai pegar toda a população, e não só a população, mas na ideia de uma educação universal, que ultrapasse os seus limites. Então, no livro Pampédia, ele defendia a importância da educação acontecer no coletivo, em grupo, pois os princípios sociais deveriam ser cultivados naqueles recém-chegados. Ou seja, a família envia a criança à escola, ou o responsável envia essa criança à escola, e essa escola tem o compromisso, entre outros, de tirar esse indivíduo de um núcleo específico particular, submetê-lo a regras comuns e a um mesmo tipo de comando, que é o comando desse professor. Né? Então, esses princípios que recolhem, que trazem o recém-chegado para uma lógica que já estava aqui, que imprime na alma desse recém-chegado princípios comuns que façam com que ele possa viver em sociedade, é fundamental e o eixo argumentativo da própria Pampédia. Né? Então, também dizia, além disso, né, que os conhecimentos específicos, o conhecimento da matemática, o conhecimento da escrita, da leitura, né? Enfim, da ciência, que esses conhecimentos específicos, eles deveriam ser dados aos alunos para que, em posse deles, eles possam, sob condições de devolver isso elaborado para a própria vida em sociedade. Então, o que o Comênios vai dizer, né? Que é extremamente importante as relações de ensino, e ele vai supervalorizar o conceito de ensino, ele vai valorizar o conceito de aprendizagem, porque para ele a aprendizagem era uma condição de mudança desses indivíduos, né? Para fazer com que, ao aprenderem, eles incorporem neles mesmos alguns princípios, algumas condições para que eles possam mudar a vida em sociedade. Então, esses conhecimentos específicos dados aos alunos, voltando à vida, né? E, igualmente, ele dizia que todos deveriam ser educados para a leitura do mundo. O que significa isso? Para poder observar, educação do olhar, para observar o mundo, levantar perguntas para esse mundo, tentar categorizar aquilo que vê em conhecimento, né? Criar grandes conjuntos para poder botar ordem nesse mundo de saberes, para poder agir, criar ação transformadora sobre essas coisas. Defendia a didática como a possibilidade de conduzir a leitura do mundo e articulava as necessidades de conhecimento de diferentes dimensões da vida e do próprio conhecimento à mudança. Né? Então, ele dizia que era preciso educar para poder ter mudanças, para poder gerar transformações. E essa educação, ela era uma educação que passava pelo conhecimento específico, mas também por esse
cultivo ético, esse cultivo estético de cada indivíduo. Então, a didática, né, tentando trazer Comênios com esse pensamento lá do século XVII, tentando fazer uma leitura século XXI disso tudo, o que é bastante desafiador, porque a gente está vivendo uma contramão a Comênios, né? Enquanto Comênios dizia, levem para a escola, uma escola que deva partir da experiência que é significativa para o aluno, para construir alguma coisa, para que ele possa ter propriedade, para que ele possa se apropriar daquilo que é historicamente acumulado, que está na ciência e que ele pode pegar para si, e a partir daí, então, ele transforma o mundo, né? Isso é Comênios falando. E hoje eu tenho o quê? Deixa o aluno descobrir, deixa o aluno fazer o que ele deseja, o que ele mais espera, ele vai aprender, a aprendizagem se dá de uma forma exploratória, autônoma. Nem sempre a aprendizagem ela vai ser, no mundo de hoje, articulada a uma relação de ensino. Né? Então, existem inúmeras escolas, inúmeras experiências de escolas mundo afora, onde a presença do professor está cada vez mais esmaecida. Acho que vocês encontram no YouTube um vídeo de uma escola colombiana que tem uma experiência de 15 anos já de escola quase sem professor. Né? Então, os alunos eles têm um tutor e um psicólogo, onde aquele tutor dá um plano de metas construído aluno a aluno, junto com o psicólogo. O aluno, se ele é menor, ele tem que vir na escola com mais proximidade, né, para poder acompanhar e ensinar para ele essa autonomia, que ele tem que cumprir os seus compromissos. O aluno, quanto mais velho vai ficando, ele vai espaçando a presença na escola e ele vai apresentando só uma cultura de metas atingidas. Então, meu plano era esse para ser executado em um mês. Eu volto lá um mês depois e eu vou prestar conta. Olha, o que eu fiz para conseguir, então, atingir minhas metas. E as metas vão ficando cada vez mais complexas, mais difíceis e muito mobilizadas pelo desejo individual. Então, é uma escola onde os alunos, eles podem ir, eles vão à escola, mas eles vão à escola para usufruir de condições daquele espaço. Então, eles usufruem da tecnologia, eles usufruem do laboratório, eles usufruem de instrumentos, de ferramentas disponíveis que eles podem não ter nas suas casas. Então, eles querem fazer uma experiência, a escola tem lá o espaço de disponibilizar aquilo que ele necessita para aquela experiência. Por isso, ele volta à escola, né? Mas não vai à escola para que possa conviver em conjunto. Vários momentos nos vídeos que vocês podem encontrar dessa escola que eu falo para vocês, que está disponível no YouTube, vocês vão ver momentos onde os alunos estão submetidos a um adulto, quer dizer, a uma liderança, estão sentados em círculo, ou de outra forma, sentado um do lado do outro, mas vocês não percebem em nenhum dos vídeos interação entre eles. Vocês percebem pessoas em grupo trabalhando individualmente. Como o nosso caso hoje, né? Estamos, sim, olhando todos para uma mesma fala, cada um na sua casa e ninguém interage com ninguém. Por quê? Porque a própria proposta é um evento, a gente não tem proposta formativa escolar da mesma forma. Né? Agora, imagina isso estendido para a vida dentro da escola, né? Então, a didática, né, colocada, vou voltar a Comênios, aquela didática colocada de supervalorização do professor, que exigia que o professor tivesse uma intencionalidade pedagógica, soubesse para onde ele iria, como é que ele ia fazer com que as crianças e os jovens aprendessem conteúdos específicos, aprendessem algum conjunto de outros conhecimentos tirados a princípio da vida, refletidos a partir dali, criado conhecimento capaz de orquestrar a vida deles, né? Essa didática ela vai sendo esmaecida no presente e vai perdendo parte do seu valor. Né? Inclusive, nos próprios cursos de formação de professores, a didática cada vez mais se reduz a uma disciplina muito rápida, às vezes. Né? Muito rápida, muito reprodutiva, muito de dar respostas já prontas, e muito pouco de elaboração de conhecimento, de pensamento, de experiência viva. A didática para nós professores é, na visão de Comênios, uma espécie de
alavanca, né, que nos faz ler bem a sociedade e nos prepara para uma perspectiva de futuro. Nós educamos porque nós acreditamos em futuro, né? Educamos para fazer bem hoje, mas porque a gente tem perspectiva de mudar, de converter, de transformar um futuro próximo. Logicamente, né, que precisamos entender o autor dentro do seu tempo. Eu já disse para vocês, Comênios no século XVII, vamos entendê-lo lá, né? Não queremos resgatar Comênios para mostrar, eu não quero resgatar Comênios de lá para mostrar o quanto ele é atual, ou fazer uma crítica, olha só, ele já falava no século XVII da educação para todos, ele já falava que a educação devia partir da experiência do indivíduo para ter sentido para esse indivíduo. Ele já falava de currículo, que o currículo devia começar por aquilo que é mais simples e chegar até o mais complexo. Tudo isso que Comênios já falava no século XVII, eu não quero dizer, viu, nós ainda estamos falando disso. Não se trata de ainda estamos falando, mas se trata de olhar para o passado, ver ideias lançadas por pensadores do campo da educação, saídas que eles encontraram para a escola que eles já faziam críticas naquela época, que já não serviam para aquela época, como é que eles encontraram saídas para aqueles momentos, para que a gente olhe para eles e entenda o nosso presente, tentando traçar caminhos, né? O que pistas eles podem nos dar para que a gente invente uma outra história, faça de uma outra forma, né? Então, por isso que eu quero trazer esses preceitos, esses princípios comenianos para mostrar a base da formação moderna de professores e mostrar um recurso que a gente pode ter quando a gente pensa na crise pandêmica, na crise sindêmica, desse conjunto de crises, como que em outros momentos da história, momentos também muito difíceis de serem vividos pela precariedade de vida, como que outras saídas foram pensadas e o que elas nos inspiram a pensar hoje. Então, procurem os clássicos para ver, pensando dimensões, como é que a gente poderia articular isso, né? Nós seguimos defendendo a escola. Eu acho que aqui, eu não sei se todos que estão me assistindo agora, todos defendem a escola. Nós estamos na era do homeschooling, né? Quer dizer, nunca vi esse discurso tão forte como está hoje de não enviarem as crianças à escola. Talvez aquelas famílias que tenham um imenso medo de nesse momento, expor seus filhos enviando para a escola, elas estejam mais tentadas a defender o homeschooling, né? Mas isso com prejuízos que talvez elas desconheçam, né? Desconheçam na formação de seus filhos. Então, acho importante, e eu, pelo menos, sigo defendendo a escola. A escola, para mim, é um princípio formativo fundamental. Sigo defendendo a universidade, embora a universidade esteja vivendo uma crise no Brasil sem precedentes. E digo no Brasil porque isso é muito brasileiro, né? Tem muitos países europeus, norte-americanos, né? Norte-americano, tem muitos países mundo afora que não está questionando por que a universidade, se a universidade deve ou não deve ficar forte, né, seguir fazendo o seu papel social de produção de conhecimento novo, produção de ciência, não questionam isso, porque é um status, é um valor ir para a universidade. No Brasil, é que diante de tantas demandas, diante de uma educação básica tão falha, tão complicada, diante de tantas demandas de ter que gerar sustento, de ter que garantir a vida, eu não tenho tempo de ficar 3 anos, 4 anos num curso universitário para quando sair eu começar a mudar a minha vida. Então, essa mentalidade de futuro conjugada a uma hiperutilidade, né, um tempo que valoriza, supervaloriza a utilidade, ela tem feito desgastar instituições que são pilares fortes para uma democracia, porque elas educam para viver em sociedade. E essa educação, ela precisa ter garantias de acontecer em espaços de preferência públicos. Né? Então, como é que a gente vai minando essa democracia? Minando, entre outras formas, a crença nas instituições de formação. Então, hoje a universidade está sendo desvalorizada, a universidade vem sendo extremamente criticada,
sucateada junto à escola, né? E é o ponto das famílias e dos jovens, dos adultos, já não encontrarem nela uma possibilidade de mudança de vida. Tomado a tudo isso, acho que a gente usa uma expressão de uma amiga muito querida, que é a Carla Saraiva, que ela sempre diz que a gente está chegando a pé de Woodstock, né? Enquanto as pessoas estão lá na frente pensando outras coisas, a gente está chegando atrasado, inventando a roda e sem olhar para os lados, porque a nossa ignorância não nos deixa procurar alternativas, não nos deixa estudar para procurar outras saídas, né? Então, quando a gente chega hoje, o mundo discutindo como é que nós vamos botar mais pessoas para dentro da escola e mais pessoas para dentro da universidade, o Brasil discute para que vão para a universidade se na era da tecnologia 4.0 eu me torno obsoleto para uma empresa em menos de 5 anos de trabalho. Agora, como é que não chegam a pensar como é que o conhecimento que pode ser construído dentro desses espaços institucionais, onde nós queremos incluir, nós deveríamos incluir mais pessoas, como é que esse conhecimento serve de base para a conversão, serve de base para que essas pessoas tenham mais condição de viverem o seu tempo, dando conta das demandas do seu tempo, né? Então, sigo defendendo a escola, né? E sigo defendendo a escola contra o quê? Sigo defendendo contra essas leituras cada vez mais empresariais e gerenciais. Né? Por isso eu trouxe também, agora vocês vão entender por quê, eu já expliquei por que eu trouxe a minha turma, agora estou explicando por que eu fiz a escolha de trazer esse livro do Chamayu, da Sociedade Ingovernável, né? Onde ele vai fazer uma crítica grande ao gerencialismo e a esse espírito empreendedor, empresarial, que não consegue olhar, não consegue dimensionar de outras maneiras a educação e a função da educação na formação, esse sentido maior de formação, que não é só de utilidade, né? Para que eu aprendo isso? Tem que ser útil, senão não me serve. Mas essa formação mais alargada que me dá condição de fazer, de agir, de criar, de criatividade, para além daquilo que eu preciso ou não preciso neste momento, né? Então, eu sigo defendendo a escola, né? E leituras dessa escola, sobre a escola, né? Que desviam ela dessa leitura de direita. O que eu estou chamando de direita aqui, né? Essa leitura que tem um domínio sobre muito maior, um domínio do discurso da aprendizagem, um esmaecimento do discurso do ensino. Eu luto por uma escola que tenha um equilíbrio de ensino e de aprendizagem, entendendo que o ensino ele continua sendo um carro importante, um carro-chefe dentro dessas instituições, porque é o professor ou aqueles que fazem a gestão desse ensino que tem na mão, né, uma finalidade pedagógica. Para que eu preparo? Para que eu planejo? Para que eu organizo uma experiência pedagógica? Isso tá numa escolha de quem faz a projeção do ensino. Então, como é que eu vou desenvolver a aprendizagem? Como é que eu posso entender a aprendizagem como estando também no centro das preocupações pedagógicas? Como é que eu entendo e atendo a experiência desse indivíduo? O que ele gostaria de aprender na escola? De que forma ele aprende? Como é que eu olho para tudo isso sem ignorar as condições de ensino? Então, consigo... Quero defender a escola, né, contra essa supervalorização da aprendizagem, essa supervalorização, por exemplo, das avaliações de larga escala, que medem o conhecimento, e nisso também estão vendo que está com problema, né? Medem o conhecimento e não medem, não tem como medir a formação. Então, seguimos, ao meu ver, tendo que lutar para que o ensino esteja presente como um ato político formativo, ou seja, como um princípio capaz de
instrumentalizar, de dar instrumentos, dar ferramentas aos alunos, como, por exemplo, conhecimentos específicos, química, física, matemática, português, história, sociologia, filosofia, dar conhecimento específico, construídos cientificamente, elaborados, pensados, acumulados historicamente, garantir que eles tenham acesso a isso, dá também, além desse acúmulo do conhecimento que eles devem ter acesso, né? Como é que hoje, por exemplo, eu trago para dentro da escola, e essa escola em crise, com falta de tudo, mas como é que eu vou desenvolver nos alunos competências digitais, competências conectivas? Eles precisam saber fazer buscas, eles precisam identificar o que é um fake news, eles precisam saber se movimentar num campo digital que, se eles não se apropriarem dessa forma de pensar e de coordenar movimentos algorítmicos, né? Se a gente não entender minimamente como é que as coisas se organizam, eu já não consigo me manter incluído nos espaços produtivos, nos espaços de trabalho, nos espaços sociais de futuro. Então, como é que eu educo uma sociedade para que ela possa ter condição de promover indivíduos que sejam críticos, que sejam reflexivos, que estejam conectados, porque não tem uma outra forma de vida hoje, no século XXI, capaz de, não conectado, resistir aquilo que é colocado para nós, né? Enfim, então temos que instrumentalizar os alunos com conhecimento específico, construído cientificamente, com competências digitais e conectivas, mesmo que estes não tenham internet em casa. Por isso a importância da escola. E por isso eu costumo dizer, uma grande sacanagem política contra o povo, contra a democracia, é não dar, via escola pública, as condições necessárias para que esse indivíduo se desenvolva com aquilo que ele precisa dentro do século XXI. Eu digo isso pois vivemos um país de excluídos da escola. E lá eu estou falando de exclusão, né? Cada vez no meu título eu digo como é que a gente vai pensar a formação de professores, a sociedade tecnocientífica, que nós temos que educar para o pensamento científico, para o pensamento tecnológico, e temos que educar esses sujeitos para uma atitude ética, né? Então, como é que a gente vai fazer isso dentro desse espaço, com as condições que nós temos hoje, nesse tempo histórico, né? Eu vou recuperar aqui minha frase, porque eu tenho um texto que eu vou tendo pontos aqui que eu vou desenvolvendo mais ou menos. Então, eu estou dizendo tudo isso porque a gente vive um país de excluídos da escola, do acesso a um tipo de pensamento filosófico, técnico e científico que está nos incapacitando para o trabalho. E aqui eu sei que eu trago uma ambiguidade, né? Esse desenvolvimento do pensamento científico, eu não estou trazendo o método único, eu não estou trazendo aqui o método científico, não é disso que eu estou falando. Estou falando de um pensamento que é educado a fazer perguntas, é educado a criar classificações, é educado a interpretar o mundo, mas com uma atitude filosófica. Tem um livro que é organizado pelo Dal Bosco, que eu não vou recordar, eu não sei se é o Samuel, não vou recordar qual é o segundo autor que organiza, mas que eles falam da filosofia na escola, e eles vão trazer a filosofia como um ato político, como uma atitude política. Acho que não dá para fazer o desenvolvimento do conhecimento específico na escola, o desenvolvimento tecnocientífico na escola e na universidade, sem que junto eu consiga levar as humanidades, o pensamento filosófico, para que a gente possa fazer uma crítica a tudo isso que se vive. Manter a ética num horizonte, né? Olha, vejamos hoje, por exemplo, o quanto a gente está vivendo uma crise na educação do século XXI e o quanto a gente não está conseguindo formar pessoas para entrar nesse mundo com outra condição. Um exemplo disso, por exemplo, é quantas vagas de trabalho não são preenchidas porque os jovens, eu não estou falando nem adultos mais velhos, eu estou falando jovens,
ele não tem competências mínimas digitais, tecnológicas, para poder ocupar aquela vaga. Então, a nossa educação não está preparando para algumas necessidades desse tempo. A gente não está conseguindo dar conta e está contribuindo por dentro das instituições para gerar um número infinito de excluídos. Né? E claro que a gente vai dizer, bom, mas como é que eu vou preparar se eu também não tenho computador em casa? Né? Se os professores, e a gente pode pegar o estado do Rio Grande do Sul, não vamos pegar outros, vamos pegar o nosso, o quanto nós temos de trabalho para os professores. O quanto a formação de professores, ela está atrás, ela está aquém das necessidades do nosso tempo. O quanto ainda nós vemos na graduação ou na escola, na universidade ou na escola, professores muito tranquilos falando, eu não domino tecnologia, não quero saber disso, isso não é do meu tempo. Mas se não é do tempo do professor que vai formar novos alunos, vai formar pessoas para esse tempo, é de quem? De quem que eu vou esperar que isso aconteça? Então, esse raciocínio, ele tem que ser substituído hoje para a gente dar conta dos tempos que estão aí. Mais do que isso, né, por falta de uma educação que nos propicie um pensamento crítico e reflexivo, bem como técnico e científico, capaz de nos orientar individual e socialmente, é que parte das crises que estamos vivendo se explicam. Não todas, porque eu disse para vocês, eu não quero responsabilizar professores pelo insucesso e pelos problemas da educação. Assim como eu também não quero nos isentar, e eu me incluo, de todas as condições do presente. Né? Em um país de exclusões como o nosso, de expulsões, aqui usando um conceito da Saskia Sassen, né? E bem como se as intérpretes, bem como se fala Sassen com 2 S's, né? Usando num país que exclui e expulsa, sucessivos processos de expulsões do trabalho, da escola, de uma vida mínima da saúde, né? Sucessivas expulsões acabam gerando uma precarização severa e gerando, então, a exclusão, que seria um último nível de degradação que nós podemos chegar. Né? Então, em um país de exclusão e de expulsão crescente, para usar o conceito da Sassen, nós precisamos de uma educação escolar forte, de professores exigentes e que tenham sido exigidos de seus professores. E aqui eu falo de nós, falo de vocês que nos escutam, que muitas vezes também querem um pouco mais de facilidade, estão cansados, trabalham, né? Mas que precisam cada vez mais serem exigidos para poder dar conta das nossas demandas. Isso significa para nós brasileiros uma mudança de cultura educacional, para viver esse momento sem deixar morrer e fazer viver com dignidade e capacidade crítica. É necessário lutar para abrir códigos, ou seja, liberar acessos ao conhecimento. A Saskia Sassen usa muito essa expressão de abrir códigos sociais. Ela fala de movimentos sociais e o quanto nós temos que trazer os movimentos das comunidades, que muitas vezes se encontram isoladas, porque não estão abertas, porque nós não vamos até lá olhá-las e vice-versa também é verdadeiro, o quanto nós temos que voltar a integrar essas comunidades para ter um espírito mais forte de sociedade. E para isso eu preciso abrir os códigos das comunidades para poder me relacionar e dialogar com elas. Eu penso que isso também pode acontecer numa pedagogia de código aberto. Né? O que seria uma pedagogia de código aberto? De tentar entender as diferenças colocadas, de tentar entender a vida desses indivíduos em comunidade, suas formas de vida, e não entrar nessas formas de vida colonizando, apagando o que é específico, apagando as suas diferenças, mas compondo com elas, chamando para a conversa, chamando para o diálogo, tentando entender como é que eles fazem para aprender. Eu acho que aqui as contribuições da etnomatemática são fundamentais, da etnofísica
são fundamentais. Essa semana passada, inclusive, morreu um dos grandes representantes, o que realmente defendeu a bandeira da etnomatemática no Brasil, que foi o Biratan D'Ambrosio, né? Um nome importante, uma pessoa bonita, que defende, produziu muito conhecimento, que deixou para nós, para que a gente continue pensando como é que eu olho para as formas de vida de uma cultura, entendendo quais são os raciocínios que essas pessoas fazem para fazer os cálculos. Né? Dali, da etnomatemática, no grupo da professora Gelsa Kniznik, que eu tive a grata experiência de muitas vezes integrar, porque ela me chamava para algumas bancas e eu tinha a chance de ler os trabalhos em primeira mão, que eram produzidos naquele grupo, o quanto ela me trouxe experiências, por exemplo, de camponeses, do movimento sem terra, né? De movimentos muito específicos que criavam estratégias, formas de raciocínio complexos, que chegavam a resultados de cálculos que a escola colocava, e colocava muitas vezes com uma maneira única, universal, de chegar nesse resultado. E nunca parava para ouvir qual era a reflexão feita por esses grupos para chegarem até lá, porque existia uma forma padrão que se sobrepunha. Então, como é que a gente pode trazer todas essas especificidades numa pedagogia de código que abre os códigos porque está aberta para o diálogo, aberta para entender a experiência do outro e compor essa experiência junto. Fazer uma escola que está composta, né? Efetivamente, isso não é uma bandeira nova, né? A gente tem aí o atacadíssimo nesses últimos tempos o Paulo Freire, que já trazia isso, não é nenhuma novidade para nós brasileiros, né? Temos nomes importantes no campo da educação que eram sensíveis às questões da experiência. O próprio Anísio Teixeira, né, discípulo, aluno de John Dewey, quando ele olha a nossa realidade, querendo trazer toda a ideia do liberalismo para o Brasil, ele diz que temos que fazer de uma maneira um pouco diferente, porque lá no interior de Pernambuco, quando eu vi experiências, não dá para simplesmente trazer coisas de fora e trazer para cá, é preciso entender o que passa aqui, é preciso ver que necessidade nós temos aqui e recriar, né? E eu acho que isso tem que, para nós, nesse momento, ser muito forte, porque as nossas realidades de miséria, pobreza, diferença cultural, de estratégias de sobrevivência agora, fez com que algumas comunidades se fortalecessem junto uns dos outros, né? Porque é preciso se juntar para sobreviver, é sobrevivência de espécie que está em jogo, e simplesmente comunidades que desapareceram, quer dizer, não tem mais experiência porque elas eram frágeis, né? Frágeis porque se constituíram simplesmente em torno de direitos, de lutas pelos direitos e não com elos afetivos fortes e históricos, né? Deixa eu voltar aqui para o meu texto base, né? Mas eu falava então aqui da importância de trazer para a escola todos, de incluir na escola todos, e não a mesma escola que nós deixamos em março, né? Uma escola que tem que ser diferente. O pós-pandemia, ou não sei até quando nós vamos viver no pós, vamos anunciar o pós-pandemia. Tenho visto as pessoas felizes da vida, achando que a pandemia acabou, a vacina está aí pouquíssima, né, para as pessoas, e mesmo depois de vacinadas, nós não vamos poder levar a mesma vida que vivíamos em março de 2000, até março de 2020. Vivemos uma outra era, vivemos um outro tempo, onde as nossas práticas de vida estão articuladas aos próprios animais que vieram para dentro da nossa casa, que compõem a nossa comida, né? Que compõem a nossa forma de vida. Como é que isso vai gerar problemas? Como é que isso vai gerar novos desafios para nós no mundo, né? Então, como é que essa pandemia é só um anúncio de novas pandemias? Essa pandemia tem que nos ajudar a aprender como se comportar de forma ética, cuidadosa consigo e com o outro, para que a gente tenha condição de enfrentamento de outras pandemias que vêm pelo futuro. E eu não quero fazer catastrofismo, eu não estou sendo uma professora do caos, né? Mas o que eu quero dizer é que essa experiência deve ter valido para alguma coisa. Bom, dentro dessa ideia, então, que eu trazia de uma escola aberta, né?
Não basta, portanto, a gente ter conexão. A gente precisa educar para uma sociedade conectada e atenta para o que passa aqui e globalmente. Aí eu falo para nós da própria universidade, né? Como é que eu vou educar futuros professores que consigam imaginar uma sociedade conectada, que consigam ter ideia das diferenças culturais que tem no mundo, que possam fazer uma aula entrando em museus, fazendo tanta coisa que nós temos um mundo na nossa frente. Como é que a gente educa crianças para esse mundo, né? E o quanto a gente vai ter que lutar juntos para tentar equiparar as condições daquele número imenso de brasileirinhos aí sem acesso à internet, sem acesso mínimo à escola, sem matrícula da escola. É triste a nossa situação e ver que se a gente não fizer uma reação forte e conjunta de vários setores, intersetorial, né, nós não conseguimos sair da sindemia. Sindemia se trabalha com articulação e não isoladamente. Enfim, né? Não se pode ser, não é e não pode ser com esse espírito tacanho, né? Atrasado, xenófobo ou que não aceita o outro, né? Que vamos conseguir sair com dignidade da sindemia. Nós teremos que trabalhar duro para desenvolvermos nos brasileiros cidadania e princípios políticos, éticos comuns, para fazer uma referência aqui à obra do Christian Laval e do Dardot, né? Os professores nas escolas necessitam ser fortalecidos e nós, professores e pesquisadores da educação, e aí eu falo para a nossa tribo, né? Presentes na universidade, nós temos que, eu fico com um pouco de medo de usar isso, mas eu vou usar e depois a gente discute. Nós temos que desencastelar as nossas pesquisas. Esse tempo tão difícil vai ter que fazer a gente arregaçar as mangas, olhar para a escola, entrar na escola e pegar junto. Talvez a gente tenha, é claro que nem todo mundo vai fazer pesquisa aplicada na escola, né? Pesquisa básica, nem todo mundo vai fazer isso, a gente precisa produzir saberes de outras formas também, mas nós vamos ter que voltar e nos somar, né, para poder ter forças que nós não temos via governo brasileiro, né, nós vamos ter que somar entre nós para poder sair do buraco que a gente se meteu e que fomos metidos, né. Bom, com esse meu encaminhamento, essa minha ideia, então, que eu tentei tramar, trazendo o contexto, trazendo de onde eu me inspiro, trazendo o que eu penso dessa formação de professores, que tem que ser uma formação de professores que volta aos clássicos, que tem uma perspectiva de futuro, que tem a presença da ciência e da tecnologia na sua construção, para que a gente desenvolva no professor o pensamento tecnocientífico, junto com as humanidades e uma atitude filosófica junto das humanidades, para olhar para esse pensamento tecnocientífico também com crítica, né? Temos que fazer toda uma abertura comunitária, um trabalho em conjunto de abertura dos códigos para que a gente possa dialogar e não combater uns aos outros. Então, como é que a gente faz tudo isso de uma forma positiva, enfrentando e exorcizando as nossas críticas, olhando de outras maneiras para as pessoas e com dignidade, que está difícil, né? Entendo isso, mas a gente precisa pensar de outros modos. Muito obrigada, desculpa se eu falei tanto, né, e deixei vocês tão cansados. Obrigada. Imagina, nós que agradecemos, professora Maura. Eu estava tentando acompanhar também ali a movimentação do chat, e é um prazer tê-la aqui conosco. Eu imagino que tem algumas colocações que a professora Maria Clara vai fazer, que ela estava atenta ao nosso chat, que foi muito produtivo. E desde já nós agradecemos a sua participação e a gentileza em mais uma vez, né, reconhecer a importância desse seminário, que é feito com muito esforço e é gratuito, justamente para fazer esse trabalho colaborativo, né, de unir forças em prol de formação de qualidade. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Tati, e o prazer de ter a Clara aqui comigo, que eu só vejo nesses eventos. Oi, Maura. Tudo bom, querido? Tudo bom, meu anjo. Uma honra imensa poder usufruir do teu conhecimento. E no chat que nós estávamos acompanhando, imensos elogios. Ótima palestra, ótima abordagem. Assim, um reconhecimento e um agradecimento pela forma com que tu nos coloca as questões da educação, as questões prementes do campo educacional. Eu tinha aqui uma questão e depois tem um relato que eu achei muito interessante. Eu tenho aqui duas questões. A questão do porquê falhamos, né? Em termos da educação, até em termos políticos como um todo, né? A nossa condição de conversão em termos Brasil não se realiza porque em nossa cultura nós não aprendemos a reconhecer o outro como um outro significante na diferença, né? Então, eu te perguntaria, dentro dessa cultura que vem desde o início da nossa história, né? Como nós vamos poder articular ou fazer a educação ser exatamente esse instrumento de conversibilidade, né? Se nós não lidamos com a diferença, se nós não reconhecemos ao outro como outro significante. Clara, querida, muito bom falar contigo. Eu sempre entro e saio desses eventos com vontade da gente conversar mais um pouquinho, né? Isso a pandemia nos tirou, né, Clara? Porque a gente sempre saía de algum evento e estendia um pouquinho a conversa, jantava junto e podia seguir essa conversa. Mas vamos lá, Clara. Eu acho que essa é uma pergunta que é desafiadora, né? A ideia do porquê falhamos e assumir que falhamos, né? Eu acho que aqui está, para mim, o mais duro é assumir que falhamos. Porque hoje, quando eu tenho dito em vários momentos das minhas falas nesses últimos tempos, eu tenho dito que quando eu saio, quando eu olho na rua, jovens descomprometidos com a sociedade, descomprometidos consigo mesmos, com as suas famílias, eu me pergunto onde foi que nós erramos, o que a gente deixou para trás ao passar a mão na cabeça, ao permitir que qualquer coisa fosse feita, ao não ter tanta clareza do que é o princípio político comum de viver em sociedade, né? E eu também, ao mesmo tempo que eu me pergunto, Clara, onde é que a gente falhou nessa formação ética desses sujeitos políticos, na estruturação ética dessa intimidade política de cada indivíduo, né? Quando eu olho isso, eu também começo a me dar conta, e isso não que eu não saiba, né? Mas eu acho que compõe, que para a gente poder mudar esse quadro, não é em 4 anos. Não é em 20 anos. Essa é uma questão muito séria, né? Nós precisamos educar uma geração para que essa educação, essas pessoas eduquem a próxima e quem sabe aí a gente comece a ter alguma mudança social mais efetiva. Mas o que acontece nesse nosso país que é tão triste, né? Eu acho que a reeleição aqui presta um desserviço para nós, desse ou de outros governos. Porque nós passamos com presidentes da República durante os 2 primeiros anos tentando entender o que eles podem fazer, o que são, o que representa, o poder que tem, vivendo, aprendendo a viver com o poder que eles ganham por ser presidentes, e os outros 2 segundos anos fazendo campanha. E o povo brasileiro fica no meio desses 2 lugares.
Nós somos um povo que carece de governamentalidade, porque nós não introjetamos na alma de cada indivíduo o governo de si a partir de princípios coletivos. Então, como é que a gente vai educar essa sociedade pensando no outro? Eu não consigo sequer fazer as pessoas entenderem que qualquer vida importa. Eu não preciso ter, porque esse também é uma preocupação, né, Clara? Eu sei que eu vou dizer uma coisa e que eu vou apanhar, não importa, mas é isso que eu estou pensando, né? É importante dividir. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que nós, no Brasil, precisamos defender identidades específicas, porque nós sabemos o quanto a exclusão da pessoa negra é violenta, o quanto a exclusão da pessoa transexual, homossexual, né, ela é violenta, ao mesmo tempo que eu sei disso e que essas pessoas precisam se organizar para existir, nós acabamos fundando uma forma de governamento identitário e uma forma de governamento que estrutura o próprio país. Então, hoje a gente sabe governar por bandeiras identitárias, e com isso a gente está perdendo a perspectiva de sociedade para supervalorizar as identidades comunitárias. Onde está o princípio comum? E eu quero pegar que eu sou uma militante, quem conhece um pouquinho do meu trabalho sabe, eu sou uma militante dos surdos, né? Das pessoas surdas. Acredito na diferença surda, na educação bilíngue, da língua de sinais, isso para mim é um princípio, né? Para essa comunidade. Mas há bem pouco tempo atrás, eu me vi indo para a mídia, batendo até de frente com o movimento surdo, que está com espaço hoje no governo federal de instituição de uma educação bilíngue, eu me vejo argumentando na contramão disso, porque estava em jogo aqui a democracia. A democracia é um bem maior que se levanta. É um bem maior, é um princípio comum que se levanta a todos. Ela é para todos, ela não pode ter identidade que seja beneficiada. Qualquer um tem que usufruir desse princípio comum. E eu acho que aí eu vou ao encontro da tua dificuldade de conversa com o outro. A conversa com o outro, Clara, é suficiente eu saber que tu é a Maria Clara. É suficiente eu saber que é a Tatiane, a Sabrina, o Evandro, né? É suficiente isso. Para eu te respeitar, para eu te respeitar como um indivíduo, que me constitui nessa relação que a gente tem de embate de ideias, de divergências. A gente não precisa e nem deve pensar a mesma coisa. Né? A gente tem que aprender a conversar. Então, se eu preciso levantar uma bandeira e antes de eu chegar na Maria Clara, eu tenho que saber todas as identidades que te compõem, eu já tenho aqui vários tipos de barreiras colocadas. Então, como é que a gente volta para essa geração de conversibilidade, né? Como é que a gente volta à conversão social? Quer dizer, como é que a gente retoma discussões deixadas para trás, né, que esmaeceram. Nessa questão que tu colocas, Maura, a questão do reconhecimento do outro não envolve vê-lo no diferente que ele é, mas sim no que ele é, né? Eu reconheço o outro como outro significante porque ele simplesmente é, né? E aí não entra a questão das diferenças identitárias, entra o ser em si, né? A diferença, né? É a diferença, mas não diferença colocada como diferença. Mas ele não é eu, ele é, né? E por ele não ser eu, é que há a comunicação, há o estar junto, né? Muito importante isso que tu colocas. E fazer bem a diferença, né, Clara, entre... Essas palavras são difíceis, e às vezes eu fujo delas, porque as pessoas que não estão com essas leituras tão em dia, às vezes se atrapalham, porque o senso comum usa como sinônimo, isso nos atrapalha, né, e são conceitos diferentes, isso que tu nos traz, que é a diferença e a diversidade. A diferença está muito mais
próxima da subjetivação, das formas de ser permanentemente do indivíduo, um ser que não tem tradução, mas se dá na conjugação de uma série de coisas, né? Esse sujeito, todo o tempo se revendo, sendo subjetivado, e a diversidade está muito mais perto do nome, do carimbo, da identidade, da militância, né? Não que não seja importante, isso eu tinha no grupo de pesquisa, essa é uma conversa que vem sempre, ok, mas se eu olhar para as estatísticas e ver que tantas mulheres morrem, eu vou ter que advogar para as mulheres, ok, essa é a regra que a gente faz, né? Não é um problema, a gente está quase que num jogo, quase que paradoxal. Eu dizer que eu quero mais sociedade, ao mesmo tempo eu tenho que me filiar à luta identitária para proteger pessoas. Mas o sistema se organizou pela identidade e não pela diferença. Até porque, né, hoje é muito difícil, num país que não respeita a ideia de todos, eu falar em comum. Um país que perdeu a dimensão do universal e entrou nas particularidades, ele se organiza politicamente pelas particularidades. Né? E aí a gente está lá defendendo aqui, eu acho que a própria produção dos estudos culturais, ele contribuiu em algum momento no reforço dessas identidades e na perda da dimensão de sociedade. Exato. Muito obrigado, mas aqui, agora, neste momento, tem um relato que eu achei extremamente interessante, é a Ioraine Amaral. Ela diz assim: terrível estudar por 4 anos ou mais, se formar e ser maltratado por um aluno que não quer nada com nada. Meu maior medo. Esse relato, quando eu vi, ele me bateu assim, sincero e sinalizando o seu medo, que, de uma certa maneira, Maura, eu gostaria que tu comentasse esse relato, porque ele expressa uma realidade dos professores, né? Dos Sim. professores na atualidade. Deixo a palavra contigo. É difícil até de dizer alguma coisa, né, Clara, diante disso, assim, porque eu acho que os professores são maltratados em todas as pontas, né, porque quando eles são desautorizados, quando o ensino é algo colocado em segunda escala, de segundo valor, como é que eu vou fazer com que o outro reconheça no professor autoridade? E eu acho que aqui, para mim, é o viés que eu vou tomar para tentar conversar. Eu não sei o nome dela, Johanne, é isso? Eu não sei se eu entendi bem. É? Tá, então, se não for, ela sabe que a gente está conversando, né? Ioraine, eu deixei desligado o microfone. Ioraine Amaral. Tá. Então, para conversar com a Johanne, eu vou tomar o viés da autoridade, né? E aqui fazer uma diferença, de novo, de conceitos que é importante entre autoridade e autoritarismo, que não é a mesma coisa. O professor é uma figura que tem autoridade perante o outro, ou pelo menos é isso que nós acreditamos. Por quê? Vidas são confiadas a nós. E eu não tenho que conquistar essas vidas com presentes, com suborno. Eu não tenho que conquistar essa vida com autoritarismo impondo para eles algumas coisas. Mas eu tenho que fazer com que eles queiram estar comigo e queiram ser conduzidos por mim porque acreditam em mim. Porque reconhecem em mim competência. Né? E para isso, não basta ser só relação aluno-professor. Eu tenho que ter uma sociedade que também olhe para o professor de uma outra maneira. Talvez nesse momento de pandemia, quando a escola nos falta, quando a família precisa fazer o lugar da escola e não sabe fazer, não tem
competência para fazer, porque é muito mais do que dar conteúdo para as crianças e mantê-las sentadas, quando elas não sabem, não têm competência técnica, profissional para ser professor, talvez nesse momento esteja a chance que a gente tenha de valorizar de novo essa figura que historicamente está desgastada. E está desgastada no nosso país. Eu quero marcar isso, né? Porque o Brasil é um caso muito particular. Não pensem que essa é uma realidade mundial. Não é. Pelo contrário, enquanto outros países, inclusive da América Central, América Latina, né? Enquanto outros países da América olham para o professor com respeito, reconhecimento dessa figura, dessa autoridade conquistada por ele, o nosso país desfaz desse profissional, entendendo que ele pode ser desnecessário, entendendo que ele é uma figura que ganha muito para o trabalho que faz, né? E nós também da formação, eu estou sempre fazendo essa crítica a nós mesmos e a mim mesma, que estou nesse grupo, cada vez mais, talvez exigindo menos, tentando coração de mãe, né? Entender que é difícil, entender que não consegue sustentar, entender que é mãe, que divide o tempo entre alunos, formação, trabalho, casa. A gente entende e deixa de exigir dos professores conhecimento técnico que sustentam e façam com que eles defendam suas posições. Eu sempre falo, vou fazer um outro relato. No século passado, literalmente no século passado, quando eu ainda era coordenadora de um setor na Unicinos, que era o antigo CIAP, hoje é Educas, que é um serviço de apoio pedagógico de crianças não aprendentes na escola que são encaminhadas para esse setor. Eu era coordenadora e nós fazíamos atendimento no CIAP em grupo, né? Em grupo de crianças, porque a escola já não me agradava tanto levar tudo para lá, eu já achava naquela época que a gente devia ir para a escola e não as crianças saírem da escola para ir para lá, mas ok. Naquele grupo trabalhavam com as crianças uma pedagoga e um psicólogo, né? Os dois articulados, cada um com seu papel. Um dia eu trabalhando na sala onde eles saíam do atendimento e iam discutir o que aconteceu e planejar o próximo dia juntos, cada um fazendo a intervenção a partir daquilo da sua leitura. Eu de costa para a mesa onde uma dupla de trabalho estava discutindo o que tinha acontecido, se eu não soubesse quem era quem ali, eu não saberia quem era a pedagoga, porque ela sintomatizava melhor que o psicólogo. Isso é bom ou é ruim? Não é uma boa pergunta, mas é preocupante. Porque quem é que faz o trabalho da pedagoga se ela está fazendo de outros? O que é fazer o trabalho de professor? O que é uma preocupação pedagógica? Né? Como é que eu mantenho a intencionalidade formativa, a intencionalidade do ensino, se eu sequer domino a minha área de conhecimento? Se eu passo pelo curso como um dos cursos mais fáceis, tradicionalmente conhecido nas universidades brasileiras, como um dos cursos mais fáceis de ser feito. É triste, né? Para mim é muito triste. Alguém me dizer que escolheu ser pedagogo, ser professor, porque era mais fácil. É muito triste. Nos cursos de licenciatura, a gente costuma ver quem fez bacharelado, né? Então, eu sou bacharel em física. E quem vai para a licenciatura é discriminado dentro do próprio curso, porque é considerado mais fraco. Como é que a gente vai ter autoridade, reconhecimento, se a gente não valoriza a própria formação dos nossos professores? Como é que eu vou admitir hoje que professores não discutam, não tenham referências, que terminem um curso chamando polígrafo em vez de ter autor? Esse polígrafo, não é um polígrafo, tem um autor que escreveu. O próprio comportamento, porque tu vai para um curso, além do conhecimento específico que tu tem que ter, formativo, da psicologia, da sociologia, da filosofia, da própria economia, que te faz ler realidade, das ciências sociais, tudo isso compõe o saber pedagógico. Mas o que é pedagógico? Isso tem que ter clareza. Né? E eu acho que aqui é um pouco da minha reflexão junto, né? Trabalhar para a gente ter reconhecimento da nossa área. E o reconhecimento passa pelo apoio da própria escola.
Tati, tu tem alguma... Não, eu acho que, Clara, só aproveitando, eu acho que justamente também compactuamos, né, nós da nossa unidade, com esse tipo de posicionamento que a professora Maura nos traz, e também nos colocamos essas questões da importância desses professores terem consciência, né, da intencionalidade pedagógica que nos move, né, e que faz toda a diferença para aqueles que executam esse tipo de pensamento, se colocam, né, mais ativistas do que militante, né, nessa necessidade de construir uma formação que é sempre contínua, né. Então, acho que como uma forma de agradecimento também à professora Maura, eu acho que a gente pode pensar juntos em outros momentos e aproximar mais a RIAT, né, que é essa rede da UERGS como um todo, porque somos 23 unidades, e provocar esse tipo de intercâmbio. E da nossa parte, eu acho que só fica o nosso agradecimento. Teriam muitas outras questões a serem feitas, problematizações por parte dos nossos alunos, que leem, inclusive, artigos, né, da professora Maura, de outros pesquisadores que compõem a rede. Então, eu acho que fica o nosso agradecimento, né, por ela ter conseguido na sua agenda colocar, né, como pauta a participação nesse evento. E, Maura, mais uma vez, só temos que te agradecer por tudo, né? Fostes a Cruz Alta já, né? Então, a gente sabe do teu valor pela nossa unidade, pela UERGS, mas principalmente pela unidade de Cruz Alta, nesse processo de rupturas, né? De transcender o que a gente costuma ver como algo comum. Nós não queremos isso, nós queremos os nossos alunos transcendendo, né? As possibilidades na busca do saber, né? E com essa vontade de saber, que eu acho que é o mais importante. Então, da nossa parte, só agradecer para finalizar essa noite, que foi muito rica, né, para todos nós. Tati, querida, eu que tenho que agradecer, né? Eu conheço o trabalho de vocês aí, um pouquinho dele, do que vocês fazem. Acho que é daquelas unidades, né, que a gente acredita e que é que os alunos façam, frequentem, porque saem alunos diferenciados, saem pessoas engajadas, né, porque tem também professores engajados. É muito difícil fazer o que vocês fazem na contramão dessa facilitação que a gente vive, né, desse barateamento da educação que a gente vive. Então, promover esse tipo de evento, exigir dos alunos, aguentar cara feia, aguentar indisposição, ficar horas e horas em cima de um texto, corrigindo, olhando a organização do pensamento, isso demanda muito tempo de um professor, mas é exatamente aí o reconhecimento que a gente tem daquilo que a gente faz, né? E eu estava aqui, me abaixei antes com a Tatiana falando, porque eu queria alcançar a gaveta aqui do meu lado, para pegar esse livro, que é o último que eu quero propagandear para vocês, né? A Redescoberta do Ensino. Esse é um livro do Gert Besta, traduzido pela Ana Sebastiana, que foi uma aluna nossa ali do programa, da professora Eli Frabres, inclusive a Eli faz a apresentação desse livro, que o Gert Besta autorizou a tradução no país, né? E ele é bastante interessante, porque aqui eu acho que tem alguém, um pedagogo, que olha para o ensino, atualizando essa discussão do ensino. Eu fui para Comênios buscar o quanto ele valorizava isso, mas a gente pode encontrar no Gert Besta uma atualização desses discursos para o século XXI, trazendo problemas muito presentes na nossa vida como professores e que podem nos ajudar a qualificar, entrando por outros caminhos, modernizando, né? Porque eu não estou falando de ensino, aquela ideia, aquela coisa, às vezes tu usa uma palavra, as pessoas te botam lá, é tradicional ou não é tradicional, né? Como é que a gente pode fazer uma coisa diferente, moderna, crítica, com conceitos atuais, enfim, para mobilizar. Então, eu quero agradecer a vocês por essa chance de estar aqui de novo, né? Me ouvi bastante, eu ainda quero ouvir mais vocês num diálogo, né? Que eu acho que é sempre tão produtivo. Mas agradeço de coração e espero que a gente possa se encontrar, mesmo que seja de máscaras.
Isso aí, então fica o convite para que numa próxima oportunidade, e se tudo ocorrer bem, né, estaremos juntos também numa outra edição presencial em breve. Vamos fazer um trabalho conjunto, Maura, que eu penso assim que é só enriquecimento para nós, né? Poder assim fazer um intercâmbio, uma forma de comunicação nossa, assim, da nossa unidade, dos nossos professores de pedagogia, contigo, com o teu grupo, porque é só enriquecimento e nos ajuda a pensar, repensar a nós mesmos e a nossa prática e os nossos saberes, né? É extremamente importante. Tem um momento que tu fala do Comênios, e eu me lembrei de uma frase do Saramago. Ele diz assim: se podes ver, veja. Se podes olhar, repara. Né? Achei muito, muito interessante. Não sei se eu disse certo, mas se podes ver, veja. E se podes ver, repare. Né? Me lembrei, juntei o Saramago, os clássicos, né? O Saramago com Comênios. Estou feliz demais, os alunos também, então, todos os participantes do curso. E um abraço no coração. E queremos estar juntos, né? Queremos estar juntos. Com certeza, e trabalhar juntos também. É só pensar o que nós podemos fazer. Verdade, verdade. Então, fica um convite bem especial para que a gente continue a conversa a partir de amanhã de manhã, nos minicursos. À tarde teremos outros minicursos que estão belíssimos, e à noite seguiremos com mais uma palestra. Mais uma vez agradeço, então eu agora acabo encerrando a nossa noite de trabalho. Tenham todos uma bela noite. Fiquem bem. Um grande abraço para todos. Obrigada, Maura. Obrigada, querida.